Good morning! Truman é um homem feliz e com uma vida pacata, que está desde que nasceu em um reality show, onde ele vive em uma ilha cinematográfica, onde todos os seus familiares, amigos e colegas eram atores. Durante toda a sua vida, Truman nunca havia descoberto que vivia em uma simulação assistida por todos, até que devido a alguns erros e falhas da produção do show, ele começou a perceber algumas coisas estranhas. Tudo começou com um objeto que parecia ser uma luminária de estúdio, caindo do céu bem na sua frente. Ele fica curioso, porém ignora o acontecido. E quando ele está indo para o trabalho, é falado no rádio que devido a um acidente com uma aeronave, algumas peças da mesma começam a cair pela ilha, explicando assim o que tem ocorrido mais cedo. Já em seu trabalho, ele faz uma ligação para as Ilhas Fiji, pois ele tem um sonho de ser explorador e desbravar o mundo. Porém ele não consegue fazer isso por causa de um grande medo do mar aberto, que foi ocasionado pois seu pai tinha morrido de afogamento numa tempestade no mar em sua frente, o que na verdade era uma grande armação feita pelos produtores para criar nele um trauma que fizesse ele ficar longe do mar. Enquanto eu relembrava esse momento da sua vida em frente à praia, começa a chover, porém a chuva só cai em cima dele. Ele percebe isso e fica assustado com aquilo, até que a produção conserta o erro e a chuva começa a cair normalmente. Quando ele chega em casa, ele fala para sua mulher que pretende mudar para as Ilhas Fiji com ela. Ela, já ciente do que teria que falar, diz que eles têm que pensar nos planos de terem um filho, e que eles tinham muitas responsabilidades no lugar onde moram, assim incentivando ele a desistir do seu plano. No outro dia, enquanto ele está indo para o trabalho, ele se encontra com um morador de rua que se parece muito com seu pai. Quando ele vai falar com ele, várias pessoas levam o morador de rua para o ônibus, deixando assim a turma muito intrigada. Mais tarde, enquanto ele está relembrando memórias de sua infância em seu porão, ele lembra dos tempos de faculdade. Ele se lembra que gostava de uma garota chamada Lauren, e que quando foi falar com ela, ela disse que não estava autorizada a falar com ele. Truman insiste em marcar de sair com ela e ela diz que só pode sair agora. Então os dois fogem para uma praia. Lá ela fala para ele que tudo em sua volta é falso e tenta lhe explicar toda a verdade sobre o show. Até que chega um homem dizendo que é o pai dela e que ela é esquizofrênica. Ele a leva embora, assim deixando Truman muito confuso. Após esse dia, quando Truman está indo para o trabalho, o locutor do rádio começa a narrar todo o seu trajeto. E quando os produtores perceberam o erro, disseram no rádio que estavam narrando o trajeto da polícia. Mesmo com essa desculpa, o acontecido ficou muito estranho. Depois desses ocorridos, Truman começou a reparar que as pessoas em sua volta seguiam um roteiro de comportamento, como se fossem figurantes. Ele conta para sua mulher e ela fala que isso é invenção da sua cabeça. Truman então fica paranoico, tranca as portas do carro e começa a dirigir para fora da ilha. Pouco tempo após ele passar de uma ponte, que ficava em direção ao final da ilha, ele é parado por policiais, que disseram que ele teria que sair pois ocorreu um acidente em uma usina nuclear. Porém, quando o policial manda eles saírem, ele acaba chamando Truman pelo seu nome, o deixando assim mais paranoico e o fazendo sair correndo para fora da ilha, até que é capturado pelos policiais, que o levam de volta para sua casa. Seu amigo Marlon aparece e o chama para tomar cerveja. Enquanto eles bebem, Marlon faz um discurso para a turma não ficar paranoico e esquecer tudo aquilo, e depois ele fala qual era o real motivo para ter chamado a turma para beber. Então aparece um morador de rua, que parecia ser o seu pai, e que ele havia visto anteriormente. Ele revela que é o pai de Truman, então os dois se abraçam, e o pai de Truman, o Sean Buben, promete que agora vai compensar todo o tempo perdido com seu filho. Após o surto de Truman, sua mulher o deixa, e após isso, Truman decide fugir do local. Então ele coloca alguns objetos na sua cama e um cobertor em cima para simular que ele estava dormindo. Ele também abre um buraco no porão e usa ele para fugir do local. Após o produtor perceber que Truman estava estático por muito tempo, ele manda Marlon averiguar o local. E quando ele chega lá, ele descobre que eram só objetos e que Truman tinha fugido. O produtor então manda os atores e figurantes se juntarem para procurar Truman pela ilha. Após muita procura, eles descobrem que Truman tinha vencido seu trauma de mar e estava velejando para fora da ilha. O produtor então manda simularem uma tempestade para fazer com que Truman volte. Truman começa a falar frases desafiadoras para o céu, afirmando que teria que matá-lo para parar. Então o produtor começa a mandar ondas cada vez mais fortes, até derrubar o barco de Truman, e perceber que ele está realmente disposto a perder a vida e que não iria desistir. Então ele manda pararem a tempestade, e após um tempo navegando no mar que no momento estava calmo, o barco de Truman sofre um impacto. Ele havia colidido com a parede final da cúpula cinematográfica. Andando pela beira da parede, ele acha uma escada com uma porta de saída no final. Enquanto ele está subindo, ele escuta uma voz do céu, que no caso é a voz do produtor, que fala toda a verdade sobre o show e o tenta convencer de continuar na ilha. Após Truman escutar o que o produtor falou, ele se despede e sai pela porta, assim emocionando todos que estavam assistindo o programa naquele momento.
O produtor do filme criou um apego muito grande na sua obra, o Show de Truman. Em alguns momentos do filme, é percebível que ele se sente como um deus que controla tudo na vida de Truman. Por isso que durante toda a vida de Truman, ele é manipulado para não perceber que estava em um reality show. Como a sua professora dizendo para ele que todo mundo já havia sido descoberto, querendo assim matar o seu sonho de ser explorador, sua mulher que insiste na ideia de ter um filho, querendo assim desviar seus objetivos de sair na ilha, o personagem de seu pai que tinha sido morto propositalmente para causar um trauma de mar aberto em Turma, e ele só consegue fugir de barco da ilha, pois quando reencontrou seu pai, ele perdeu o trauma de mar aberto que tinha, pois pensava que seu pai tinha morrido de afogamento. Apesar de muito antigo, o filme faz uma crítica direta aos reality shows de hoje em dia, pois as pessoas são extremamente influenciadas por pessoas assim como elas, porém em uma situação diferente, assim como no filme, em que as pessoas usam e compram as mesmas coisas que Truman, talvez para se parecer mais com ele ou para dar a falsa impressão de que são como ele. Além disso, quando terminamos de assistir o filme, pensamos na possibilidade de estarmos vivendo em uma simulação assim como Truman, pois nós acreditamos na realidade que nos é apresentada e não sabemos se o que vivemos é realmente a realidade. Até porque em Show de Truman podemos perceber inúmeras câmeras espalhadas pela ilha, e ele não percebe pois aquilo é cotidiano em sua vida. E também pelo fato de que Truman começa a suspeitar que vive em uma simulação observando padrões do cotidiano em sua volta. E na vida real não é muito difícil observar os padrões nas pessoas e nas coisas. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. É